O reinado das caravelas. Sob o signo de tão grandes inovações, o impulso exploratório lusitano foi retomado e a aventura do périplo africano reiniciou. Em abril de 1441, a bordo de uma caravela, Nuno Tristão, o cavaleiro mancebo, criado desde pequeno na câmara do infante, chegou ao promontório resplandecente de Alvura, que batizou de Cabo Branco, hoje Nouadhibou, no nordeste da Mauritânia. Na viagem de volta, se encontrou com o navio de Antão Gonçalves, guarda-roupa do infante homem assaz de novidade, ancorado nos baixios do falso Rio do Ouro. Dali, depois de carregar o navio de peles e óleo de focas, Gonçalves, por achar vergonhoso retomar a presença do infante com tão pouco serviço prestado, decidiu capturar 2 nativos. Esses azinegues, que eram berberes islamizados, foram capturados, Foram os primeiros cativos trazidos da África para Portugal. Um deles era nobre, de nome Adarru, através do qual, via intérpretes mouros, Dom Henrique, enfim, tomaria conhecimento de muito grande parte das coisas daquela terra. As notícias dadas por Adarru foram tal forma auspiciosas que o infante de imediato enviou um embaixador para Roma, para obter uma bula papal que lhes concedesse não apenas o monopólio do comércio com a África, como a autorização para, abre aspas, fazer guerra contra os infiéis, tirar-lhes as terras e escravizá-los, fecha aspas. O Papa Eugênio IV, assinou a tal bula em 19 de dezembro de 1442 e Nicolau V renovou em junho de 1452. Estava nascendo o Império Escravagista. Em 1443, Nuno Tristão chegou à ilha de Arguim, coalhada de flamingos, a quase 21 graus de latitude norte, na atual Mauritânia, pouco abaixo do Cabo Branco. Ali, 5 anos mais tarde, Dom Henrique fundaria a primeira feitoria lusa na África, modelo de muitas outras estabelecidas nos séculos seguintes, não só na África, mas no Brasil, na Índia e no Japão. Ali os portugueses trocavam trigo, tecidos e cavalos por ouro em pó, marfim e, sobretudo, por escravos. As rotas comerciais começaram, enfim, a se desviar de Marrocos. Na viagem seguinte, em 1444, ao vislumbrar um rio ladeado por altas palmeiras, como 30 anos antes, os cativos de Ceuta haviam dito ao infante, o mesmo Nuno Tristão, percebeu que finalmente atingira o Rio do Ouro. Mas o ouro, que os portugueses logo passariam a explorar ali, não era amarelo. A região, que se inicia a partir do delta verdejante do Senegal, foi batizada pelos navegantes do infante como Terra dos Verdadeiros Negros. Poucos meses antes, Antão Gonçalves estivera nas cercanias dessa mesma zona, onde capturou 200 negros, que levou para vender em Portugal. Embora as jornadas exploratórias prosseguissem, o comércio de escravos e depois a da pimenta malagueta, de ouro e de marfim, não só batizavam várias regiões da costa da África, como os topônimos Costa do Ouro, Costa do Marfim, Costa da Pimenta, Costa dos Escravos, que se mantiveram por séculos, como iriam movimentar 25 caravelas por ano. A pimenta malagueta, de qualidade inferior, mais barata do que a da Índia. Era mais barata do que a da Índia. Malagueta, marfim e ouro eram rentáveis, mas o verdadeiro lucro das explorações de Dom Henrique vinha do tráfico de escravos. Lisboa e Lagos se tornaram os portos escravistas mais ativos da Europa, reativando o comércio em extinção desde a Idade Média. De fato, um dos trechos mais citados da Colônia e de Feitos da Guiné se tornaria aquele na qual o Zurara descreve a cena desenrolada durante a partilha de escravos, ocorrida em 8 de agosto de 1448, no porto de Lagos, no Algarve, em Portugal. Abre aspas.
Mas qual seria o coração, por puro que se pudesse, que não fosse pungido de piedoso sentimento, vendo assim aquela campanha? Uns tinham as caras baixas, os rostos lavados por lágrimas, outros olhando uns contra os outros. Outros estavam gemendo muito dolorosamente, esguardando a altura dos céus, firmando os olhos neles, bradando altamente como se lhe pedissem socorro ao Padre da natureza. Nota do narrador. Aqui padre, no caso, no português mais antigo, significa pai mesmo. Fim da nota. Bradando altamente como se pedissem socorro ao Padre da natureza. Outros feriam seu próprio rosto com as suas palmas, se lançando estendidos no meio do chão. Outros faziam suas lamentações à maneira de canto, segundo o costume em sua terra, posto que as palavras não lhe pudessem ser entendidas, mas que bem correspondiam ao grau de sua tristeza. Mas para seu dor ser mais acrescentado, sobrevieram aqueles que tinham sido encarregados da partilha e começaram de os partilhar uns dos outros, a fim de porem seus quinhões em igualdade, onde convinha de necessidade, separavam os filhos dos padres e as mulheres dos maridos e os irmãos uns dos outros. A amigos nem parentes não se guardava nenhuma lei, somente cada um caía onde a sorte lhes levava. Fecha aspas. Montado em seu poderoso cavalo, Dom Henrique assiste à cena e recebe seu quinto, 46 cativos. Após afirmar que o infante, abre aspas, tinha em mente a salvação daquelas almas que antes estavam perdidas, fecha aspas, Zurara assegurava que em Portugal os escravos eram, abre aspas, muito bem docemente tratados e que nunca vi nenhum deles ser tratados a ferro, pois que nunca mais pensavam em fugir, antes se esqueciam de sua terra, atraídos pela bondade da nova. Fecha aspas, que maravilha. Como era bom ser escravizado. Nota: ouro e sangue na Guiné. Desde que foram informados sobre a fabulosa riqueza do reino de Mali, o infante Dom Henrique se propusera a conquistar aquela terra opulenta. Quando seus navegadores chegaram às costas da Guiné, esse objetivo foi alcançado. De fato, no interior da misteriosa África Equatorial, existiam muitas minas de ouro. O nome Guiné provavelmente vem de Gana, como os nativos chamavam aquela vasta área ali ocupada pelo Império de Mali. O ouro extraído dali já foi tanto que uma das primeiras moedas cunhadas na Inglaterra se chamava Guiné. O metal chegara a Londres via Portugal, mas a verdadeira fonte dos lucros lusos, que batizaram a terra da Guiné, terra dos verdadeiros negros, que significa, foi outra. Ali eles iniciavam o tráfico de escravos, dizimando tribos inteiras. Fim da nota. Em 1445, Diniz Dias, nobre escudeiro que fora criado do rei Dom João, viajando às próprias dispensas, atingiu Cabo Verde, a quase 15 graus da latitude norte. Assim denominado porque, em contraste com a costa explorada, até então arenosa, desacompanhada de árvores, como coisa que faleciam as águas, entre aspas, esse promontório era recoberto de florestas tropicais. Antes de se aproximar da costa, Diniz Dias e seus homens haviam aspirado aromas tão inebriantes que julgavam estar, abre aspas, em um gracioso pomar, fecha aspas. No ano seguinte, o Nuno Tristão cruza o Cabo Verde e penetra com barcos a remo 100 km pelo rio Gueba, hoje Guiné-Bissau, onde é morto por uma flecha envenenada. Em 1447, o jovem Álvaro Fernandes, sobrinho do descobridor da Ilha da Madeira, João Gonçalves Zarco, avança até a atual Conakry, na Guiné, a quase 10 graus de latitude norte. Na volta, após ser ferido também por uma flecha envenenada, enche 2 barris com água do rio Senegal e os leva para o infante. E diz, abre aspas, não sei se Alexandre,
acredito eu que seja Alexandre o Grande que ele se refira, não sei se Alexandre, que foi um dos monarcas do mundo, bebeu em seus dias água de tão longe que lhe fosse trazida, fecha aspas, anotou Zurara. A partir de então, a resistência dos nativos e a perturbação política, perturbações políticas, na verdade, no final da regência, impõe uma nova pausa de 8 anos nas viagens. Nota: o cronista do maravilhoso. As narrativas de Alviste do Cadamostro constituem um dos melhores retratos dos viajantes de todos os tempos. Interessado em conhecer os povos africanos, ele passou 4 semanas como hóspede do rei Budomel, num local aproximadamente 80 quilômetros ao sul da foz do rio Senegal e 40 quilômetros no interior. Abre aspas. Esses negros, homens e mulheres, se juntaram para me ver como se fosse algo de maravilhoso, escreveu. Abre aspas. Esfregaram-me com saliva para ver se a minha brancura era tinta ou carne. Ao verem que era carne, ficaram estupefatos. Fecha aspas. Mais tarde, Cadamostro, que já ficara profundamente interessado nos hipopótamos, impressionado ao ver hipopótamos, o chamou de peixe-cavalo. Narrou orgulhosamente o momento em que comeu carne de elefante, às margens do rio Gâmbia, em 1456. Abre aspas. Mandei cortar um pedaço e depois grelharam e comi a bordo, para poder dizer que tinha comido carne de um animal que nunca antes tinha sido comido por qualquer dos meus contemporâneos, fecha aspas. Apesar de achar a carne dura e insípida, Cadamostro mandou salgá-la e levou para Lagos, de modo que seu patrão Dom Henrique pudesse também dela provar. Nota: a queda de Constantinopla. No dia 29 de maio de 1453, 7 anos antes da morte do infante, os turcos, sob a liderança de um califa significativamente chamado de Maomé II, tomaram Constantinopla, hoje Istambul. Essa conquista acabou definitivamente com o Império Romano do Oriente e se tornou um marco na história da humanidade. Mas ao contrário do que dizem alguns livros didáticos, os árabes não suspenderam seu comércio com o Ocidente, apenas concentraram nas mãos de seus aliados, na poderosa cidade de Veneza. Alijadas do jogo mercantil, Gênova e Veneza, as outras 2 cidades-estados da Itália, passaram então a financiar as expedições portuguesas, cuja rota marítima iria se revelar o único caminho possível rumo às riquezas do Oriente. Fim da nota. Em 1455, 2 anos após a queda de Constantinopla, as navegações henriquianas ganharam um novo impulso, com a contratação de 3 novos navegadores italianos. Antonio Uso di Mare e Antonio di Nori eram genoveses, herdeiros indiretos de Manuel Peçanha, o Peçanho, também nascido em Gênova, o autêntico pai fundador da Marinha Lusitana, ele que criou a partir de 1317, depois de ter sido contratado pelo rei Dom Dinis. Outro navegador era veneziano, Alvise de Cadamostro, precursor de grandes navegações italianas como Colombo, Caboto e Vespúcio, que também serviam príncipes estrangeiros. Embora nunca tenha avançado além do Cabo Verde, Mostro iria inaugurar uma nova era nas viagens exploratórias ao redigir relatos minuciosos e empolgantes, nos quais descreve os costumes tribais, a vegetação tropical, os animais desconhecidos como o hipopótamo, o elefante. Cadamostro dá origem à linhagem de cronistas que desaguam no estilo preciso de Pero Vaz de Caminha. Em 13 de novembro de 1460, aos 64 anos, Dom Henrique morreu em Sagres. Apenas 1/3 da costa africana fora desvendado, mas o infante não só bebera água do Senegal, como comera ovos de avestruz, carne de elefante, e lançara as bases da exploração sistemática. Para ele,
Cada passo sobre o desconhecido era um convite para ir além. Dom Henrique também comandou a colonização dos Açores, da Madeira, introduziu Portugal na produção açucareira e no tráfico de escravos, e enfraqueceu o domínio árabe da África. Ao fazê-lo, pavimentou a trilha que levaria os europeus a dominarem o mundo. Com a morte de Dom Henrique, havia uma nova interrupção se abateu sobre o périplo africano. Esse périplo, né, que fala aqui algumas vezes, é tentar dar uma volta, né, contornar. Dom Afonso Sobrinho, um infante rei desde 1946, se interessava muito mais pela África árabe, o Maghreb, do que pela negra. Suas conquistas no Marrocos, vingando o mártir Dom Fernandes em Arzila e no Tânger, e resgatando seu corpo, o fizeram passar pela história como Afonso, o africano. Mas embora em janeiro de 1455 ele tivesse obtido por bula papal o monopólio de toda a navegação e o comércio da costa africana abaixo do bojador, a verdade é que Dom Afonso V se decepcionou com a África. Havia escravos, cerca de 2.000 por ano, que chegavam de Lisboa. Havia a malagueta, os grãos do paraíso, e havia o ouro da Guiné. Mas nada disso parecia ser em quantidade suficiente para agradar o monarca. Além do mais, a costa daquele imenso continente parecia nunca chegar ao fim. Sendo assim, em 1469, o africano decidiu conceder a Fernão Gomes, rico mercador de Lisboa, o direito de navegar e comerciar no litoral africano, abre aspas, com a incumbência de descobrir cerca de 500 quilômetros, 100 léguas por ano, durante 6 anos, e entregar ao rei uma taxa anual de R$200.000. Fecha aspas. Os detratores modernos de Dom Henrique gostam de lembrar que os navegadores contratados por Gomes precisaram de apenas 6 anos para percorrer a mesma extensão de costa. Na verdade, uma costa um pouco maior do que os homens do infante percorreram em 30 anos. Mas é preciso lembrar também que eles fizeram baseado nas técnicas e nas táticas que Henrique havia desenvolvido. Embora dobrar o Cabo das Palmas hoje, na Libéria, os navegantes de Gomes tivessem alimentado a esperança de haver, enfim, contornado a África e suportado a dura decepção que seguiu, eles foram os primeiros a cruzar o Equador, sem que nem eles mesmos, nem seus navios explodissem nas chamas da ira divina. A tese de Ptolomeu, segundo a qual a vida não era possível, abre aspas, na metade inferior do mundo, fecha aspas, pôde então ser derrubada na prática. O sonho e a visão de Dom João II. Em agosto de 1474, 3 anos após os navegantes de Fernão Gomes terem chegado à ponta de Santa Catarina, hoje Porto Gentil, no Gabão, 2 graus ao sul do Equador, cruzando a linha imaginária que dividiu o globo ao meio, Afonso V colocou o seu príncipe, o seu filho, o príncipe Dom João, de 19 anos, na direção política e econômica da expansão lusa. Em 1481, ao ser aclamado como Dom João II, o soberano já decidira não só retomar o impulso original de Dom Henrique, seu tio-avô, como revesti-lo de ambição ainda maior. Pouco a pouco, se revelaria o grande projeto de Dom João II, que era contornar a ponta meridional da África, e chegar até a Índia. No mesmo ano em que assumiu o trono, Dom João II mandou construir, sob a direção de Diogo Azambuja, a fortaleza de São Jorge da Mina, ao oeste da localidade do atual Cape Coast, próximo a Accra, em Gana. Azambuja chegou a esse ponto estratégico, para onde convergia toda a rede de comércio entre a África Árabe e a África Negra, em dezembro de 1481, e obteve concordância e a conversão do rei local, Aramansa. Embora fosse saudado por cronistas daquela época, como, abre aspas, a primeira pedra
da Igreja Oriental, fecha aspas, que Dom João II pretendia fundar, o chamado Castelo de Elmina, se tornaria o primeiro grande entreposto de escravos da era moderna e polo a partir do qual reinos como Benim e Daomé seriam dizimados. Os primeiros escravos trazidos para o Brasil em 1533 vieram da mina. Nota do narrador. Aqui no canal tem outro livro, que é o Escravidão, que ele fala muito bem desse processo, de como Portugal criou sistemas, de compra de escravos, criou um mercado de escravos e modificou, como ele também fala no livro, sempre houve escravos. Toda a história da humanidade registrada sempre teve escravos. Mas o sistema de escravidão que começara a surgir, através da raça, era diferente dos outros. A gente vê relatos na Bíblia, de integrantes do povo hebreu que conseguiram um cargo de respeito e até governança no Egito. Na África mesmo, caso de escravos que se tornaram reis. Mas no Brasil escravista, isso não aconteceu em nenhuma maneira. Fim da nota do narrador. Fundada a poderosa base naval que lhe permitiria defender e vigiar o seu monopólio africano, que começava a ser invejado e ameaçado por outras potências europeias, Dom João II acrescentou a seus títulos Senhor da Guiné e colocou canhões e bombardas nas caravelas, que até então andavam desarmadas. A seguir, iniciou a colonização das ilhas de São Tomé e Príncipe e Fernando Pó, primeiras colônias da Europa na África Equatorial, localizadas no Golfo da Guiné, cerca de 100 quilômetros da costa do atual Gabão. Como essa era uma zona insalubre para os europeus, Dom João se serviu dos degredados e judeus para colonizar. Manteve toda a aventura no mais absoluto sigilo, punindo duramente qualquer suposto delator. Ao mesmo tempo, decidiu prosseguir no descobrimento sistemático da costa africana, que se prolongava para o sul. O homem escolhido para essa missão foi Diogo Cão, navegador formado na Escola do Golfo, a exigente arte de navegar na costa da Guiné. Cão partiu em agosto de 1482. Chegou à foz de um grande rio, que chamou de Rio Poderoso. Era a embocadura do Congo, hoje Zaire. Ali, Cão deu início a uma nova face do périplo africano e ergueu um padrão, entre aspas, ainda hoje chamada de Ponta Padrão, a 6 graus de latitude sul. Padrão eram colunas de pedra. Com cerca de 2,5 metros de altura, encimadas por uma cruz e inscrições em português, latim e árabe, que os lusos passaram a usar como prova de suas descobertas e símbolo de fé. Na sequência de sua primeira viagem, Cão chegou ao Cabo do Lobo, hoje Santa Maria, em Angola, a 13,5 graus de latitude sul. Sem que se possa entender por que, ele concluiu que ali a África acabava. Ao retornar ao reino, em abril de 1484, deu a notícia a Dom João II. No outono de 1485, Diogo Cão voltara a partir com uma nova missão, que era atingir o Oceano Índico. Ao ultrapassar o Cabo do Lobo, ele percebeu seu erro. Quando Cão voltou, humilhado da viagem, grande decepção se bateu sobre o reino, e Dom João II jamais o perdoaria. Nota: um empório de escravos. A Fortaleza da Mina marca a primeira tentativa efetiva de ocupação lusitana na África. Embora supostamente fosse também polo a partir do qual Dom João II pretendia divulgar o cristianismo entre as tribos negras da África, o castelo chamado Elmina se tornou o maior entreposto de escravos do seu tempo. As condições sanitárias da África se revelaram uma barreira intransponível para os lusos, e o projeto de exportar, entre aspas, a civilização europeia para as regiões equatoriais só pôde ser concretizado meio século mais tarde, e no litoral do Brasil. Mas foi a partir da base de Elmina
que os lusos aprenderam a difícil arte de navegar o problemático Golfo da Guiné. O Príncipe Perfeito. Dom João II, apelidado de O Príncipe Perfeito, foi um dos maiores reis portugueses, né, de todos os tempos. Embora os méritos de Dom Henrique sejam enormes, o projeto expansionista da dinastia de Avis seria de fato moldado na mão de Dom João II, seu sobrinho neto. Com uma visão simultaneamente utópica e arrogante, grandiosa e arriscada, o Príncipe Perfeito decidiu contornar a África e chegar à Índia. Morreu em 1495, 2 anos antes de Vasco da Gama realizar o seu sonho. Apesar de ter lançado as bases do Império Ultramarino Lusitano, Dom João deixou a coroa imersa em dívidas com a igreja e com a nobreza. Dom João II também foi um estadista astucioso que obteve a soberania sobre aquele que julgava ser o melhor na metade do mundo, e afirmar o Tratado de Tordesilhas em 1494 como os reis de Aragão e Castela, Fernando e Isabel. Colombo e a geografia louca. Por essa mesma época, uma completa revolução geográfica estava ocorrendo na Europa. Embora grande voga por causa do advento da imprensa e por uma reedição feita em 1477 da obra de Ptolomeu, mais famosa do que nunca, estava sob ataque cada dia mais cerrado, cada vez mais cerrado. 2 italianos, Fra Mauro e André Bianco, haviam feito a pedido de Dom João mapas mundi aos quais a África, ao contrário do representado por Ptolomeu, aparecia como uma península que tinha fim e podia ser contornada. Tais mapas apontavam também a existência de várias ilhas verdadeiras, entre aspas, no Atlântico, inclusive a Ilha Brasil. Em 1474, porém, um médico e astrônomo de Florença, Paolo Toscanelli, enviou uma carta para Portugal, afirmando que existia uma rota rumo à Índia bem menor do que os lusos estavam seguindo. Era a rota para o oeste, através da qual, abre aspas, a extensão dos mares não é tão grande e se pode chegar facilmente à Índia, fecha aspas. Toscanelli acreditava que a Ásia ficava a 3.600 quilômetros a oeste das Ilhas Canárias. Tal teoria foi logo descartada pelos astrônomos de Dom João, sujeitos brilhantes como Zacuto e Vizinho, mas em 1477 chegara a Portugal um certo Cristóvão Colombo, marinheiro genovês. Ele se instalou no reino e se casou com a filha de um donatário da ilha do Porto Santo, próximo da Ilha da Madeira. Junto com Diogo Azambuja, viajou para a Fortaleza da Mina, já transformada numa casa de horrores, onde conheceu, se envolveu com o tráfico de escravos. Na Mina, conheceu Martim Berraim, geógrafo que acompanhava a expedição de Diogo Cão, que em 1492 concluíra o grandioso projeto, a fabricação do primeiro globo terrestre, reformulando as ideias de Ptolomeu. Nas fervilhantes feitorias da Guiné, Colombo ouviu falar dos segredos da navegação lusitana, as ilhas que existiam a oeste dos Açores, os misteriosos troncos entalhados que chegavam às praias e a, abre aspas, volta do mar, fecha aspas. Chegou a ler sofregamente além do Imago Mundi de Pierre Daly e a reedição de Ptolomeu, né? Ele mergulhou na carta de Toscanelli, que veio parar nas suas mãos, e da qual ele tirou a ideia de chegar ainda pela rota do Ocidente. Em 1484, Colombo conseguiu uma audiência com Dom João, na qual tentou convencê-lo a financiar sua expedição para as Índias pela rota sugerida por Toscanelli. Pediu 3 navios e uma fortuna de 2 milhões de maravedis, antiga moeda usada tanto em Portugal quanto na Espanha. O rei submeteu o seu projeto na sua junta de astrônomos. Coube ao bispo Diogo Ortiz dizer a Colombo que seu plano era uma quimera irrealizável.
Nota: Cão abandonado. Diogo Cão, um navegador extraordinário, era de origem plebeia, como vários exploradores a serviço de Dom João, que rompera com a nobreza e se associara à burguesia mercantil. Mas quando o Cão voltou de sua primeira viagem anunciando que vislumbrava o fim da África, o rei fez dele cavaleiro, e lhe deu, abre aspas, todas as honras, privilégios, liberdades, isenções e franquezas que os nobres e os fidalgos, filhos de Iago, podem gozar, fecha aspas. Cão obteve o direito de ter seu próprio brasão e colocou nele 2 padrões, como os que usara para tomar posse dos territórios que descobrira. Ao confessar seu engano para Dom João II, Diogo Cão caiu em desgraça, foi banido da corte e morreu na obscuridade, em circunstâncias misteriosas. O marco que fincara na ponta do padrão foi encontrado em 1893 e foi levado para a Alemanha, causando grande consternação diplomática e revolta em Portugal. O pai da matéria. Em 1455, Johann Gutenberg inventou a impressão tipográfica. Junto com a queda de Constantinopla e com o próprio ciclo de descobrimentos portugueses, a invenção da imprensa era tida como o início da Era Moderna. Ironicamente, uma das consequências do advento da imprensa foi a divulgação maciça da obra do geógrafo grego acima, o Ptolomeu. Uma cópia da Geografia, um livro clássico de Ptolomeu, foi levada de Constantinopla para Florença em 1400 e impressa em 1475. Com o advento da imprensa, não apenas o livro, mas mapas obsoletos de Ptolomeu se tornaram lucrativos e invadiram o mercado europeu. Ptolomeu achava que a África e a Índia se uniam ao sul e que não havia passagem marítima conduzindo ao Oceano Índico. As viagens portuguesas os desmentiram.